Vá para a palavra, que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Que o Espírito Santo de Deus nos alimente. Que o Espírito Santo de Deus aumente tua fé, aumente minha fé. Que a palavra de Deus possa te saciar, você que está sedento. Que a palavra de Deus venha te alimentar e te levantar desse chão. E te levantar na sua fé. João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, no versículo 7, a obra do Consolador. A obra do Consolador. João capítulo 16, no versículo 7, a obra do Consolador. O que é a obra, gente? A obra não é um trabalho? Não é isso que é a obra? Então ele está dizendo aqui, né? A obra do Consolador. Quem é o Consolador, gente? É o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo a obra na tua vida, na minha vida. Ele está trabalhando nos nossos corações, está trabalhando na nossa mente, está trabalhando para entregar a tua vitória, está trabalhando para entregar a resposta da tua oração. É o Espírito Santo de Deus que trabalha enquanto você dorme, enquanto eu durmo. É Ele que ora enquanto eu estou dormindo. Ele está orando por mim, pelos meus, por todos aqueles que eu apresento em oração. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus estava falando aqui para os discípulos, né? É muito interessante, né? Quando Jesus pregava aqui na terra, sempre ele falava na verdade. Na verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não mentiu para você, ele não mentiu para mim, ele não mente para nós. E essa palavra aqui é verdadeira, ele disse, porém digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Era preciso que Jesus passasse pelo que ele passou, era preciso que Jesus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia e voltasse para o Pai. Quando ele voltasse para o Pai, o Espírito Santo de Deus viria para nós. O Consolador estaria conosco e ele está com você, ele está comigo, ele está conosco. Coloca isso no teu coração. Recebe essa revelação para a tua vida, essa promessa para a tua vida, que o Espírito Santo de Deus não te deixa só, não te deixou só, que está trabalhando por você, está trabalhando na vida dos teus filhos, está trabalhando na tua vida, está trabalhando, louvado seja o nome, ele está fazendo a obra, porque ele é trabalhador, ele não é preguiçoso. Lembra lá que eu falei que as pessoas querem prosperidade sem trabalhar? Querem prosperidade de um jeito fácil, de uma vida fácil, deitado, sem trabalhar, né? Não, gente, a prosperidade na nossa vida vem através do trabalho. Então, olha só. Porém, digo-vos a verdade, não deixe de se batizar. Nós temos oportunidades de se batizar nas águas. Jesus, o que foi que ele fez? E o que foi que Jesus fez? Ele foi um exemplo do batismo nas águas. Então, você que pode se batizar, vá para o estudo do batismo e seja batizado nas águas. Porque o próprio Jesus, ele foi batizado nas águas, não foi? Sempre foi exemplo para nós. Eu oro por vocês, mas se vocês não tiverem fé, vocês não recebem o milagre. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Escute e receba essa palavra, ou escute a palavra, fique curtindo e escute a palavra de Deus, porque Ele tem milagre para entregar para você. Ele tem libertação, cura, salvação, entendimento do que você está passando, do que você está vivendo, que há um tempo para todas as coisas. Escute muito bem, você está orando, então espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Você está plantando, então não tem nenhuma árvore, gente, que nasce no mesmo dia. Você está plantando, espera que tu vai colher. Tu vai colher o que tu está plantando. Tu está plantando coisas boas, tu vai colher coisas boas. Se tu está plantando coisas mal, vai colher coisas mal. Então espera o tempo de Deus. Essa ansiedade não vai te levar a nada. Não, essa ansiedade não leva a nada, gente. Pelo contrário, a ansiedade faz você tomar decisões erradas na vida. A ansiedade de Sara
fez ela tomar uma decisão errada. Ela não precisava de Agar para dar um filho para Abraão, porque a promessa era para Sara e Abraão. Não tinha nada, Agar não tinha nada que está na história, mas a ansiedade de Sara fez ela fazer o quê? Passar à frente de Deus. E as pessoas ansiosas passam à frente de Deus. Você sabe que uma pessoa ansiosa é aquela que quer resolver o problema e não deixa Deus resolver o problema. Não deixa Deus fazer o milagre. Gente, quem faz milagre não é eu nem você, é Deus. Então essa ansiedade, ela te prejudica. A ansiedade nos prejudica. Você está muito ansioso para querer uma resposta de Deus. Às vezes a tua ansiedade não deixa ver que Deus já até te respondeu, mas você está cego pela ansiedade e não deixa ver que Deus já até te respondeu. Você está entendendo? Eu só vou poder entender a resposta de Deus se eu conhecer a palavra de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes Jesus está falando com você, mas você não conhece a voz dele? Aí você fica todo o tempo querendo uma resposta. Eu quero uma resposta, eu quero uma resposta. Antes de eu querer uma resposta, eu tenho que conhecer a voz daquele que vai me dar a resposta. Por isso que muitas pessoas estão sem resposta, gente, porque não conhecem a voz de Deus. Porque não conhece a voz do Espírito Santo, porque não sabe quando o Espírito Santo está falando, e se engano com vozes, né? E se engano com vozes, se engano com resposta. Conheça primeiro a voz do teu pastor, que quando ele falar com você, você vai entender a resposta, você vai receber a resposta. Amém? Lembra lá dos filhos? Os filhos conhecem a voz dos seus pais. Não conhece? Ele conhece. Até hoje eu lembro a voz da minha mãe e lembro da voz do meu pai, que Deus já colheu. Então é isso, gente. Você tem que conhecer a voz de Deus, que é o teu pai. Você tem que conhecer a voz de Deus. Ele não é teu pai, ele não é meu pai. E como é que você não conhece a voz do teu pai e vive atrás de resposta? Por que você vive atrás de resposta? Porque você não conhece a voz de Deus. Quantas vezes ele já te respondeu, quantas vezes ele já falou com você, mas você não conhece a voz dele. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o Espírito Santo de Deus faz você conhecer a voz do teu pastor. O Espírito Santo, escute a palavra, aprenda. O Senhor disse que o meu povo peca por falta de conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento, conhecer a voz de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que é prova, o que é luta. Às vezes você está sendo provado porque você é um adorador, porque você é fiel a Deus, porque você está aí firme no Evangelho, porque você está aí firme adorando a Deus e você é provado como Jó foi provado. Às vezes você está sendo quebrado para ser um vaso novo e você diz que é o diabo. Não é nada do diabo não, gente. É Deus quebrando o vaso de desonra e fazendo o vaso de honra. Ele não pode derramar azeite novo, óleo da unção em vaso de desonra. Ele não derrama. Ele quebra o vaso, faz um vaso novo. Aí ele derrama unção nesse vaso. E para ser quebrado dói, gente, dói. Meu Deus do céu, eu sei como dói para ser quebrado. Eu sei como dói, mas é melhor que ele nos quebre e nos salve. É melhor que ele nos quebre e nos use do que você ser um vaso de desonra e usado pelo maligno. É melhor ser quebrado para Deus para ser salvo. Jesus, ele foi quebrado naquela cruz para você e eu ser salvo. Mas aí tem um crente que não pode ter uma dor na unha do pé. Tem uns crentes que não pode passar por dor. Tem uns crentes que não pode sentir uma dorzinha, né? Porque diz que é o diabo, diz que é a macumba, diz que é a feitiçaria, diz que é tudo. Mas não diz que, ai, Deus está me quebrando. Deus está me quebrando para me fazer um vaso de honra. Deus está me quebrando para me fazer um vaso novo. Mas é melhor dizer que não, nós não somos perfeitos não, gente. Nós estamos sendo moldados. Faz a obra em mim. Pede para Jesus fazer a obra em você. Pede para o Espírito Santo fazer a obra em você. Primeira obra em nós, depois é nos teus filhos, depois é nos outros. Primeira obra é em nós. Vamos lá continuar? E ele disse aqui, porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá.
Então era preciso Jesus ir, porque se eu não for, ele disse, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então você tem um Consolador, eu tenho um Consolador. Para de viver sem consolo. Porque aqueles que não têm consolo na vida, falta receber o Espírito Santo na sua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem consolo, gente. Tem consolo nas lutas, tem consolo nas provas, tem consolo na enfermidade, tem consolo naquilo que está vivendo nesse mundo e passando. Porque o Espírito Santo, ele está na tua vida para te consolar, para me consolar. Aprendemos, entendemos? Escute a palavra de Deus. Escute. Você entrou aqui para escutar a palavra de Deus ou você entrou aqui para pregar? Você entrou aqui para escutar a palavra de Deus ou você entrou aqui para só ser mais um aqui? Eu acredito que Deus te colocou aqui dentro nessa hora, porque Ele está falando com você. Ele quer falar com você através dessa mensagem, através da palavra da verdade. Através da palavra, que eu não estou te cobrando para você ouvir. Eu não estou te cobrando, eu não estou te pedindo para você pagar nada para ouvir. Porque Jesus, ele não cobra para ninguém ouvir a palavra dele, para receber a cura. E, gente, se você tivesse entendimento e conhecimento que na hora da palavra você é curado, você é liberto, você é salvo, você é restaurado, você é renovado, você tem ânimo, a tua fé aumenta, você é firmado na rocha, é firmado na palavra. Através da palavra de Deus você começa a conhecer a voz de Deus, a voz do teu pastor, para que você não seja enganado por outras vozes, por vozes de enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então escute, porque Jesus está falando conosco. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer. Eu não posso, você não pode convencer ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder, através da palavra, para te convencer das práticas erradas, te convencer que você tem que seguir a Jesus, te convencer que você está sendo quebrado para ser salvo, porque o Filho de Deus, ele foi quebrado naquela cruz, ele passou por dores, por mim, por você. E por que eu, como pecadora, não posso passar dor? Por que você, como pecadora, pecador, não pode passar dor? E o Filho de Deus, como santo, passou dor. Por quê? Nós somos melhores do que Jesus? Nós somos melhores do que o Filho de Deus? Nós somos melhores do que Jesus, gente? Por que aqui eu não posso passar dor? Vai lá estudar a Bíblia. João passou dores. Pedro passou dores. Tiago passou dores. Olha para a Bíblia e veja como os profetas viveram, como os servos de Deus viveram, como os amigos de Deus viveram. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas. Como foi que os discípulos apóstolos morreram? Como foi que Paulo morreu? Como foi que João morreu? Como foi que Pedro morreu? Como foi que Tiago morreu? Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus. Olha para as escrituras sagradas. Quem nós somos? Somos melhores do que os primeiros cristãos? Nós somos melhores do que os discípulos de Cristo? Nós somos melhores do que os apóstolos? Tem umas pessoas que se titulam tanta coisa e você olha para a vida com Deus, olha para o Evangelho, você vê que não é uma vida desses apóstolos, desses que seguiram a Cristo. É uma vida boa, é uma vida de ostentação, é uma vida, louvado seja o nome, de grandeza. É uma vida que você olha e diz assim, meu Deus do céu, é verdadeiramente seguidor teu? É verdadeiramente teu discípulo? Gente, quem é discípulo de Cristo carrega uma cruz. Carrega uma cruz. Está chorando, está gemendo, está se arrastando muitas vezes na caminhada. Muitas das vezes o discípulo de Cristo, ele está se arrastando, ele está gemendo, ele está chorando. Ele está muitas vezes dizendo, Senhor, eu estou sem força, vem me ajudar.
Vem cá me ajudar a carregar minha cruz. Mas tem uns aí que a gente não vê carregando cruz nenhuma. Não é verdade, gente? Nós não somos cegos. Você não é cego. Você pode ser cego espiritualmente. Mas você olha, se você olhar para a Bíblia, o Senhor vai abrir teus olhos e vai ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A diferença de quem é discípulo e quem não é discípulo. A diferença de quem verdadeiramente segue os passos de Cristo. A diferença de quem verdadeiramente é odiado. É odiado por falar de Jesus, é odiado por falar de Deus, é odiado por falar da palavra da verdade. Nós somos odiados. Aí tem gente aí que todo mundo ama, todo mundo ama, todo mundo ama. Então esse daí é amigo do mundo, não é amigo de Deus. Porque se você olhar para a Bíblia, mostra onde foi que todos amaram Jesus. Me mostra na Bíblia que todos amaram Jesus. Me mostra. Pelo contrário, os dele não receberam ele. Quantas vezes os teus não estão te recebendo, como a irmã disse que o pai dela tem ódio de crente? Eu não julgo o pai dela. Ele tem ódio de crente por quê? Porque ele vê mau testemunho de crente. Porque ele vê crentes mentirosos, crentes adúlteros, crentes que são enganadores, crentes fofoqueiros. Por que ele tem ódio de crente? Porque são crentes que não seguem ao exemplo de Cristo. Porque não vive a verdade, porque não vive o que prega, porque não pratica o que prega. Por isso que eles têm ódio de crente. E por esses mau testemunho, eles odeiam a todos. Odeiam a todos. Nos julgam, né, por esses. Vamos lá continuar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Do pecado, porque não crê em mim. Aquele que não crê em Jesus, gente, já está pecando. É um pecado não crer em Jesus. Ele está dizendo aqui, escute a palavra de Deus, não se preocupe. Eu oro por vidas, eu oro por famílias, eu oro para que Jesus resgate as almas perdidas, eu oro para que Jesus liberte as vidas, eu oro por vidas, desde quando Deus me resgatou. Para esse caminho da verdade e da vida que eu tenho vida de oração. Quando Deus me resgatou foi numa congregação que ela me ensinou a orar, a jejuar, a pregar a palavra, a praticar a palavra, a vigiar, a seguir o caminho da verdade e da vida, a buscar as escrituras sagradas, a aprender com a palavra de Deus. E desde quando o Senhor Jesus me resgatou, eu tenho vida de oração. Então não se preocupe, que eu oro pela sua vida, oro pela sua família, oro por vocês, como eu oro pela minha vida e pela minha família. Pode ter certeza disso. Mas vocês são tão desesperados para querer oração. Sabe por quê? Porque falta fé. Falta fé. Se crer na palavra de Deus, você mesmo vai orar. O véu foi rasgado. Do jeito que ele responde para mim, ele responde para você. Do jeito que ele ouve a minha oração, ele ouve as tuas orações. Não tem diferença, gente. Não tem diferença. Deus ouve um coração arrependido. Deus ouve um coração aquebrantado. Deus ouve um coração verdadeiro, que rasga lá. Lembra que no povo, na aliança antiga, eles rasgavam as vestes. Na aliança nova, a gente rasga o nosso coração. Rasga o nosso coração. Aumentar a fé de vocês se vocês ouvirem a palavra. Se vocês não derem ouvido, se vocês não derem crédito à palavra de Deus, a fé de vocês não aumenta, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. E da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então ele estava falando para os discípulos, né? Que aquele que não crê nele está pecando.
Aquele que não acredita em Jesus, gente, ele está pecando, é pecado. Não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus deu a vida dele por nós, pagou pelos nossos pecados, veio nos salvar, veio nos libertar, que ele era o Filho de Deus na terra. Não, é pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que não crê em Jesus. E para esses não haverá salvação. Se não se arrependerem, se não crerem em Jesus, não haverá salvação. A nossa salvação vem em crer em Jesus. Mas aquele que não crê em Jesus já está pecando, já está numa vida de pecado, já está condenado se não crê em Jesus. Por isso que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele veio para mim crer em Jesus. Gente, eu não criei em Jesus, eu criei em Deus. Antes de o Senhor me resgatar, eu orava a Deus, eu dizia, eu quero falar com o maior. A minha oração é com o maior. Deus é maior do que todos. Nosso Deus é maior do que tudo, do que todos. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele fez todas as coisas, todas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu orava para Deus. Mas quando Jesus me resgatou, eu aprendi que eu tinha que orar para Jesus, para o Espírito Santo. E Jesus leva, através de Jesus, ele leva minhas orações a Deus. Porque através de Jesus eu me chego ao Pai. Não existe aquele que se chega a Deus através de João, de Pedro, de Joaquim, de Ana, de José. Não existe. O único que intercede, que leva nossas orações a Deus é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. O próprio Jesus está orando, intercedendo por mim e por você. Se você estudar as Escrituras Sagradas, você não encontra ninguém que esteja perto do Pai. Ninguém. Nem João, nem Pedro, nem José, nem Joaquim, nem Ana, nem Mateus. Ninguém não. Quem está lá à direita do Pai é o próprio Jesus, apresentando nossas orações, intercedendo por nós. Aprendemos isso, gente? Vamos lá, eu aprendi. A Bíblia está nos ensinando. A palavra de Deus está nos ensinando. E aqui ele diz, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. E você sabe quem é o príncipe desse mundo, né? Ele já está julgado, ele não tem salvação. Você sabe que o príncipe desse mundo, né, do mundo do espírito, que o inimigo das trevas, né, o príncipe das trevas, ele não será salvo, não será. Por que nós passamos por essas guerras? Porque ele quer roubar a tua salvação. Ele quer te tirar do caminho da verdade e da vida. Ele quer me tirar do caminho da verdade e da vida. Ele não quer que você creia mais em Jesus, que eu não creio em Jesus. Ele quer que você seja aquela pessoa. Senhor, eu oro todo dia, mas a minha vida não muda. Eu oro todo dia, Senhor, mas eu não sou curada. Ele quer que você desista de orar, de crer em Jesus, de crer em Deus, e você vai ser o quê? Julgado e condenado, perderá a sua salvação. Então você pode, louvado seja o nome do Senhor, correr esse risco. E o inimigo, que é julgado, que é condenado, ele está lutando contra mim e contra você. Para você se afastar de Deus, para você desistir de orar, para você desistir da tua família, para você desistir da fé, para você desistir de acreditar no teu Salvador. Porque se você desistir de crer em Jesus, você será condenado. Seremos condenados. E em Apocalipse ele fala: vigiai para que não roube a tua coroa, vigie para que não roube a tua fé, vigie para que não roube a tua salvação. Estamos passando por luta, por adversidade, por desânimo muitas das vezes, mas a nossa fé tem que estar firme em Deus. A nossa fé tem que estar firme em Cristo. A nossa fé tem que estar firme nas promessas de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Que promessa, gente, da salvação. A promessa da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar. Ainda tenho muitos que vos dizer.
Ele estava ensinando os discípulos. Mas vós não podeis suportar agora. Então, ele não falou tudo para os discípulos, porque os discípulos não poderiam suportar. Mas agora, né, o Espírito Santo que está na nossa vida, ele nos ajuda a suportar o que estamos vivendo, suportar as dores que estão aumentando. O Espírito Santo está te ajudando a suportar essa dor aí, que você diz, eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo de Deus, ele diz assim, filha, tu aguenta que eu estou contigo, eu te ajudo, eu te dou ânimo, eu te renovo, eu te fortaleço, eu estou contigo nesse vale da sombra da morte, eu estou contigo nessa fornalha, eu estou contigo nesse deserto, eu estou contigo nesse barco, eu estou contigo em frente ao gigante, eu estou contigo. Eu não te abandonei, porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos abandona. Somos nós que abandonamos ele. Não é ele que nos abandona. Então você que está aqui ouvindo essa live, não abandone o Espírito Santo. Não saia do caminho da verdade da vida. Não saia desse caminho porque você está carregando uma cruz, porque você está desanimado, porque você está passando por prova ou por luta, porque você está passando pelas dores de parto. Todos nós estamos passando pelas dores de parto, gente. Mas uma coisa eu digo, Cristo está sendo gerado em nós. A dor aquebranta o nosso coração. A dor faz a gente ser humilde. A dor faz a gente ser melhor. No tempo da colheita. Estamos no tempo da colheita, gente. Não adianta. Jesus está colhendo muitos. Não é o inimigo que está colhendo, não. Já sabe por que Jesus está colhendo? Porque ele não quer que essa pessoa sofra mais. Porque ele não quer que essa pessoa perca a salvação. Porque ele não quer que as crianças sofram mais. Às vezes você julga, alguém chegou aqui julgando Deus, dizendo que no tempo da Covid muitos morreram. Mas sabe por que Deus levou muitos no tempo da Covid? Para eles não sofrerem, para eles não pecarem, para eles não perderem a salvação. Então o Senhor é o dono da vida, é o tempo de nascer, é o tempo de morrer. E nós ainda estamos com o entendimento que nós não podemos morrer. Gente, nós temos que ter o entendimento que a morte com Cristo representa a vida eterna, que a morte para nós representa que o trabalho acabou na terra, que você é vencedor, que você vencerá em Cristo Jesus. O que as pessoas precisam é passar por tudo, mas com Jesus no seu coração. Com Jesus no seu coração, essa carne vai pro pó, gente. Vai chegar o tempo que Deus vai me colher dessa terra. Ou pode ser agora, pode ser na hora do arrebatamento, não sei a hora. Mas eu sei, louvado seja o nome do Senhor, que eu terei a vida eterna, que eu não irei ter a morte eterna. Louvado seja o nome. Jesus está voltando, o arrebatamento está chegando. E muitas pessoas estão sem entendimento. Ainda olha para a morte como se fosse a morte. Mas aquele que tem entendimento, ele olha para a morte como a passagem para a vida eterna, como o trabalho acabou. Como Paulo disse, venci o bom combate. Paulo disse no seu final da vida, venci o bom combate. Ele venceu. A morte, somos mais do que vencedores. A morte é lucro para nós. E nós temos que tirar esse entendimento da nossa vida, que morte é perda. Para nós cristãos, a morte não é perda. A morte para nós representa a vida eterna. A vida eterna. Jesus está voltando, gente. Ele vai colher muitos dessa terra, porque ele sabe quem pode suportar as dores e quem não pode. Ele sabe todas as coisas. Ele vai colher muitos dessa terra, porque muitos não vão aguentar as dores que virão. Eu já não estou aguentando as dores que já está acontecendo. Imagine muitos que são mais fracos na fé. Muitos vão querer se desviar do caminho, vão querer perder a salvação. Vão querer vender a sua salvação por um prato de lentilha. Vão querer vender a salvação por um punhado de dinheiro, por um adultério, por uma fornicação, por um prazer do mundo, por tudo que o mundo oferece. Então Jesus que te ama, ele não vai querer te perder.
Jesus que te ama, ele não vai querer me perder, ele vai preparar e vai levar, mas ele não vai deixar a tua alma perecer no inferno, a tua alma ir para a morte, a tua alma ser condenada. Louvado porque ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Escute, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, gente, ele está aqui para falar a verdade. Eu não posso dizer para vocês, Jesus está curando, se Jesus não está curando. Se Jesus quiser levar, ele vai levar. Ele é o dono da vida, ele é o dono da vida. Ele não é o dono da morte. Então eu não posso prometer para vocês, olha, Jesus vai te curar. Se ele está dizendo, minha filha, eu não vou curar não, eu vou preparar e vou levar. E aí de repente alguém morre. Eu nunca disse para a Júlia que o Senhor estava curando o pai dela, mas eu disse para a Júlia que eu estava orando pelo pai dela, orando pelo pai dela, porque o Senhor não me disse que ia curar, não me disse que ia levantar do leito. Quando ele diz, eu vou levantar do leito, aí eu falo, o Senhor está levantando desse leito, pessoas saíram da UTI, porque o Senhor falou, eu vou tirar e vai voltar aqui para contar, e voltaram para contar. Mas enquanto o Senhor não fala, eu não posso falar de mim mesmo. Eu não posso profetizar para ninguém aquilo que o Espírito Santo não está mandando eu profetizar. Eu não posso profetizar para ninguém aquilo que o Espírito Santo de Deus não está mandando, gente. Eu não posso. Eu posso ter fé e orar. Eu posso orar, Senhor, não é tempo de colher, levanta da UTI, levanta desse leito, levanta, Senhor Jesus. Mas se não é tempo, se é tempo de tu levar, consola, prepara esses corações, que eles venham ter entendimento que a morte com Cristo é vida. A morte com Cristo é vida, gente. Tudo vai se acabar, tudo vai perecer, tudo vai ser destruído. E antes de tudo ser destruído, Deus vai tirar você, Deus vai me tirar dessa terra. Deus vai tirar a nossa família dessa terra. Tudo vai ser destruído. Jesus, quando voltar, gente, ele não vai nem pisar nessa terra. Ele vai ficar nos ares, arrebatar a igreja. Quando ele voltar novamente, essa terra será para o dia da destruição de toda iniquidade, de todo pecado, de todo filho do pecado, né? Você não é filho do pecado, você é filho de Deus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Estamos entendendo, gente? Nós temos que ter entendimento da vida e da morte. Nós temos que ter entendimento que há tempo para todas as coisas. Tem um dia que vai acabar a minha história aqui na terra. E minha história vai continuar no céu. A tua história vai continuar no céu. A história de Jesus acabou na terra. Teve ali, ele mesmo disse que era preciso ele ir para o Espírito Santo vir, para o Consolador vir, fazer a obra que ele está fazendo em nós. Então, gente, a palavra de Deus é muito certa. O meu povo peca por falta de conhecimento. As pessoas só querem oração, oração, mas você esquece de querer conhecimento, querer palavra de Deus para a tua vida, querer entendimento, que é o fim, que é o início e que é o fim de todas as coisas. Não é verdade? O próprio Senhor disse, ele é o início e ele é o fim. Então, aquele que está com ele terá o fim com ele. Que fim é esse? A história vai acabar aqui na terra, gente. Assim como acabou Sodoma e Gomorra. Não acabou? Deus não tirou lá a família de Ló daquela cidade. Ele tirou para poder destruir aquela cidade. Então ele vai ter que tirar eu e você desse mundo para destruir esse mundo. Você está entendendo? Nós estamos entendendo isso, gente. Nós temos que ter pensamento de vida e não de morte.
Nós temos que ter pensamento de Cristo e não do mundo. Nós temos que ter pensamento da palavra de Deus, das promessas de Deus. A vida eterna é uma grande promessa. A salvação para nós é uma promessa. E a morte também é uma promessa que me leva à vida eterna. Não adianta, gente. Ninguém vai virar pedra. Ou morreremos, ou seremos arrebatados, né? Ou seremos arrebatados. Mas isso, para muitos, representa a morte. O arrebatamento, ele representa a morte, né? Porque é arrebatado da vida na terra para viver no céu, né? Vamos continuar, gente. Vamos continuar e não se preocupe que eu estou orando pelos que estão na UTI. Eu estou orando pelo cada pedido de vocês. Eu tenho um compromisso com Deus, gente. Com Deus primeiro. Um compromisso de orar. Eu não estou aqui para enganar vocês. Cada mãe que entra aqui chorando pelos seus filhos, você que está chorando pela tua família que está na UTI, você que está chorando pelo teu esposo que te abandonou, você que está chorando pela tua empresa que não está bem. Gente, eu confesso que quase eu não orava pelos empresários. Eu oro pelas vidas, né? Pela salvação da vida, pelo resgate da vida. E ultimamente o Espírito Santo colocou no meu coração para orar pelos empresários, por causa das portas de trabalho, né? Gente, tem muita gente que amaldiçoa os empresários, porque eles não são mal, eles são patrões, né? Eles não são justos, eles são injustos. Aí os trabalhadores amaldiçoam eles. Mas você não precisa amaldiçoar ninguém, gente. Cada qual vai prestar conta de tudo aquilo que semeia. Você não precisa amaldiçoar teu chefe, a tua chefe, aquele lá que te humilha, né? Aquele que muitas das vezes é injusto com você. É ele que é injusto, ele vai prestar conta da injustiça dele. Você não precisa amaldiçoar, não precisa. Não lança, abençoa. Ontem eu estava orando pelos meus inimigos, eu estava orando por aqueles que invejam a minha vida, eu estava orando por aqueles que me perseguem, eu estava orando por aqueles que me odeiam, que nem me conhecem, me odeiam, né? Eu estava orando por essas pessoas, gente. E a gente tem que orar por essas pessoas que os seus corações estão cheios de ódio, que são cegos, né? Que estão vivendo nas trevas, que não tem Deus no seu coração. Gente, uma pessoa que é invejosa, ela não tem Deus no seu coração, porque aquele que tem Deus no seu coração, ele quer o bem para os outros. Ele quer o bem para si, ele quer o bem para os outros. Ele quer o bem para a sua família, ele quer o bem para a família dos outros. E tem pessoas que não querem o bem para os outros, só quer o bem para si, só pensa em si, só quer encher sua barriga, não está nem aí com quem passa fome, não tá nem aí quem tá precisando de um pão, que tá precisando de uma roupa. Gente, tem gente que tem casas se destruindo e não tem coragem de pegar. Olha, mora aí, zela pela minha casa, que ela tá sendo destruída, eu vou te dar aí para te morar, eu só quero que tu zele, que tu mantenha ela lá de pé, não é verdade? Mas não, a casa tá sendo destruída. Quantas casas estão sendo destruídas? Porque esse povo só quer para si, gente. Ele não quer dividir para ninguém, não estão nem aí para tuas dores. Eles não estão nem aí para dores, para fome das crianças. Se as crianças passam fome é porque tem gente que não está nem aí para a fome das crianças. De Deus, as pessoas às vezes colocam a fé em dinheiro. E a fé não é em dinheiro, a fé tem que ser em Cristo. E Ele faz milagre. Imagine dos pobres se não fosse Jesus na sua vida. Já estavam todos mortos. Porque dinheiro para pagar cirurgia, muitos pobres não têm. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu não for lá procurar do governo, eu mesmo não tenho. Eu não tenho dinheiro para pagar uma clínica que é melhor do que não sei o quê. Então, graças a Deus, a gente tem Jesus. A gente tem Jesus e nos cura, né? E é claro que o médico ajuda. Eu tomo remédio. Eu preciso do remédio. Eu apresento meus remédios a Deus. Senhor, coloca a medicação do céu nesse remédio. Consagra esse remédio para minha saúde, né? Precisamos dos médicos, mas a gente não tem dinheiro para uma boa clínica. Nós não temos dinheiro para ter. Meu Deus do céu, tem um monte de gente numa fila aí para fazer cirurgia. Muita gente.
Mas tem muita gente que está aí orando e sendo curada por esse Deus maravilhoso. Vamos continuar. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Deixa eu ver se eu continuei certo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lhe de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu, Jesus estava dizendo. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lhe de anunciar. Um pouco e não me vereis. Ele estava dizendo para os discípulos, né? Que logo os discípulos não iam ver mais Jesus. E você sabe que depois que o Jesus subiu ao Pai, eles não viram mais Jesus, não é verdade? Mas o Espírito Santo encheu o coração dos discípulos, dos apóstolos, o teu coração e o meu coração. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra no teu coração e ele te dá direção, te dá entendimento, te dá visão. Como você começa a enxergar aquilo que você não enxergava, você começa a entender a palavra de Deus que você não entendia. Não é verdade? Gente, se eu entendo a palavra de Deus é por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos faz entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a gente conhecer a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, a voz do inimigo e a minha voz. Eu sei quando o inimigo fala comigo, gente. Quantas vezes ele falou comigo? Só que eu não dou ouvido ao inimigo. Na verdade, não dê ouvido ao inimigo e nem dê ouvido à tua voz, porque o nosso coração é enganoso, gente. O nosso coração é enganoso. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo coração de Deus. Por esse Espírito Consolador que Ele enviou na terra para te ajudar, te consolar, dirigir a tua vida, mostrar a verdade, mostrar o caminho da verdade e da vida, te levar no caminho da verdade e da vida, tirar esse fardo pesado da tua costa e colocar o fardo suave, leve dele. O fardo da salvação, a alegria dos salvos. Nós estamos vivendo num mundo de aflição, num mundo de frieza, onde o ódio aumentou, onde o amor cada vez está diminuindo, as dores estão aumentando, mas nós estamos felizes porque somos salvos, porque está terminando tudo isso, porque vai terminar todas as dores. No céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá morte, não haverá desemprego, não haverá ódio, meu Deus do céu, seremos livres. Livre dessa carne que deseja pecado, seremos livres das tentações. E tanta gente com medo de morrer, gente. Se Jesus me levasse hoje, com certeza eu iria muito feliz. Eu tenho filhos, eu tenho netos, né? Tenho pessoas que eu amo aqui na terra. Mas eu sei que Deus iria cuidar de todos eles. Jesus levou meu pai e minha mãe que cuidava de mim, que me amava. E agora quem cuida de mim é Deus, é Deus. É Deus que cuida de mim. Eu sempre digo isso para Deus. Deus, hoje o pai que eu tenho agora é o Senhor. Eu não tenho mais meu pai para conversar, para aconselhar. Não tenho mais minha mãe para abraçar. Mas eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor. Então não adianta, gente, você dizer assim, não, eu não posso morrer por causa dos meus filhos. Quem cuida dos teus filhos é Deus, não é você. Quem cuida de você é Deus, não é teus filhos. Quem cuida de nós é Deus, gente. Às vezes você acha que as pessoas que cuidam de você, se o Senhor não tocar no coração daquela pessoa para te abençoar, ela nem liga para você. Se o Senhor não tocar no coração daquela pessoa para levar uma cesta básica para você, ela nem liga para você. Se o Senhor não tocar no coração daquela pessoa para te ajudar, ela não te ajuda, não. Ela não te ajuda, gente. Ela não te ajuda. Tem pessoas que não têm um bom coração, gente. Tem pessoas que não têm um coração segundo o coração de Deus. Ela só abençoou tua vida porque o Espírito Santo tocou no coração dela e fez ela te abençoar. Porque depois ela te esquece, ela nem pergunta se tu tá viva, se tu tá bem, se tu tá precisando de alguma coisa.
Mas quando o Senhor toca no coração daquela pessoa, não adianta que ela vai te abençoar, ela vai te ajudar, ela vai te dar a mão, ela vai ali ser usada por Deus, porque ela obedeceu a Deus. Agora, presta bem atenção, presta bem atenção. As pessoas que o Senhor toca no coração para te abençoar, elas te abençoam e vão embora da tua vida. Elas não ficam te abençoando constantemente. Mas as pessoas que têm um bom coração, a qual o Senhor toca para abençoar a tua vida, elas ficam te abençoando constantemente, elas ficam querendo saber como você está, se você está precisando com alguma coisa, ou então elas chegam, você não precisa nem pedir nada, elas já chegam lá e te abençoam. Porque elas são um bom coração, elas são pessoas segundo o coração de Deus que não precisa Deus nem mandar, porque elas sabem o que tem que fazer. Gente. E às vezes você é enganado, você se engana, né? Você se engana que as pessoas são boas com você, porque te ajudou, mas não foi não. Não sou boa não. Foi o Senhor que tocou no coração dessas pessoas para te ajudar. Porque se você prestar atenção, elas param de te ajudar. Elas param. Porque foi naquela hora que Deus usou para você. Você está entendendo? Mas aquelas que são verdadeiramente do coração bom, gente, elas sempre vão estar lá, te ajudando, do teu lado, te dando a mão, orando pela tua vida, te abençoando, sendo canal de bênção na tua vida. Sendo canal de bênção na tua vida. Entendemos, estamos entendendo, estamos aprendendo. E aqui diz o que? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lhe de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lhe de anunciar. Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto? Que é isto que nos diz, né? Eles ficaram perguntando um para os outros. Um pouco não me vereis? Jesus estava falando da crucificação, né? Jesus estava falando que ele iria voltar para o Pai. Por isso, lembra lá que Jesus falou que tinha coisas que não era a hora deles saberem? Pois é, não era a hora deles saberem que Jesus seria crucificado. Entendeu? Era isso que Jesus estava falando para eles. Tem coisas que ainda não é hora vós saberes, porque ainda não era a hora deles saberem que Jesus seria crucificado. Os discípulos, né? E aqui diz o quê? Vamos continuar para terminar? Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar. Jesus lia pensamento, né? Jesus era profeta, o profeta conhece corações e intenções. O verdadeiro profeta, né? O profeta que é dirigido pelo Espírito Santo. Ele conhece corações e intenções. Por quê? Porque o Espírito Santo, só ele tem o poder de revelar corações e intenções. Somente o Espírito Santo. Não tem outro que leia teu pensamento. Não tem ninguém que leia o nosso pensamento, gente. Não tem o profundo, o oculto, o escondido, somente o Espírito Santo. O inimigo, ele ouve o que a gente fala. Ele é muito observador. Ele te conhece porque ele te observa, né? Então ele conhece tuas fraquezas, minhas fraquezas. Ele ouve o que eu falo, mas ele não sabe os meus pensamentos. Ele não sabe os teus pensamentos. Somente o Espírito Santo de Deus, somente Jesus conhece o nosso coração, nossa intenção, os nossos pensamentos ocultos e escondidos. E aqui diz o que mais? Então, deixa eu ver. E conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar e disse: Indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis? Olha aí, ó. Eles não falaram nada para Jesus, mas Jesus falou aquilo que eles estavam falando baixinho entre si, né? Por isso que eu digo, Jesus, escuta aí quando vocês falam mal de mim pelas minhas costas.
Jesus escuta quando vocês falam bem de mim. Jesus sabe que vocês pensam de mim. Não é verdade? Jesus sabe todas as coisas, gente. Jesus sabe quem está recebendo a palavra, quem não recebe. Jesus sabe quem é verdadeiro, quem não é. Jesus sabe de todas as coisas. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus, os bons. Os olhos de Deus, ele enxerga tudo, vê tudo. Os ouvidos de Deus ouve tudo. Não tem nada escondido aos ouvidos de Deus, não. Ele não é surdo, ele escuta muito bem, muito bem. Se ele ainda não respondeu a tua oração, porque ainda não é hora, ainda não é tempo. Ele está trabalhando no teu coração, no meu coração, na nossa família. Gente, a libertação, ela depende de nós. Você sabia disso? De nós querermos sermos libertos. Se teus filhos ainda não foi liberto, porque eles ainda não chegaram ao entendimento de crer. Às vezes, se você prestar atenção, a pessoa está apanhando, apanhando, apanhando por causa da sua desobediência. Aí, lembra lá do filho pródigo? O filho pródigo apanhou, perdeu dinheiro, comeu com os porcos. O que foi que aconteceu? O filho pródigo se rendeu. O filho pródigo chegou ao entendimento que na casa do pai ele tinha tudo, que os trabalhadores do pai tinham do bom e do melhor. E o que foi que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. Ele voltou. Então, os nossos filhos, a nossa família, que ainda não tem esse entendimento que o melhor é Deus, o melhor é a presença de Deus, melhor é estar na casa do Pai, melhor é estar com o Pai. Quando eles tiverem entendimento, eles vão correr para a casa do Pai. Eles vão correr arrependido, pedindo perdão. Pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Não é verdade? Então não te preocupa que Deus está trabalhando e vai resgatar teus filhos, tua família. Continua apenas na oração, na fé e crendo naquele que promete, naquele que prometeu e que não mente para você, não mente para você e nem para mim. E ele diz aqui, na verdade vos digo, Jesus sempre é na verdade. Sempre. Ele nunca mentiu, gente, nunca. Nunca se achou mentira. Falaram que ele era enganador, falaram que ele era falso profeta, falaram tanta coisa, mas não adianta. Ele sempre foi verdadeiro. Verdadeiro em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Oh, Jesus amado. Na verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Que foi isso que aconteceu, né? O mundo se alegrou com a morte de Cristo. E os discípulos choraram. Na verdade, os discípulos, os que seguiam a Jesus, choraram. Choramos até hoje. Choramos até hoje. E o mundo está alegre até hoje. Está alegre com a morte de Cristo. Está alegre com tudo que aconteceu com Jesus. Mas nós até hoje choramos. Nós até hoje sofremos. Nós até hoje vivemos essas dores porque seguimos a Cristo. E aqui continua, né? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha aí, gente. Lembra lá que no início da live eu falei que essa dor que passamos e vivemos, é preciso. Para quê? Para que haja alegria na nossa vida. Alegria da salvação, alegria da conversão, sermos verdadeiramente convertidos, transformados, salvos. Somos um povo que estamos sofrendo, somos um povo que estamos sentindo dores, somos um povo que estamos chorando, mas somos um povo que temos a alegria dos salvos. Lembra lá da oração de Davi? Senhor, que eu tenha a alegria da salvação. Somos um povo que estamos passando por tantas coisas, pelo ódio dos outros, por acusações, por julgamentos, né? Então, somos um povo que somos perseguidos, somos humilhados, somos rejeitados. Rejeitaram a Jesus, o Filho de Deus. Imagine nós.
Mas somos um povo que temos a alegria dos salvos. Somos um povo que temos a alegria de ter nosso nome escrito no livro da vida. O nosso nome escrito no livro da vida. Somos um povo que sabemos que temos uma promessa. Qual é a promessa? Do arrebatamento, da salvação, do que aquilo que Deus tem para nós é maior, é melhor. De tudo aqui que você tem na terra. Essa tua casa linda que tu construiu, ela vai ser destruída. Essa tua casa, esse teu carro, esse tua roupa aí, que não quer que ninguém toque, né? Essa roupa, esse perfume que tu não quer que ninguém use. É tanta vaidade, né, gente? É o coração tudo apegado aos bens materiais. O coração apegado na terra, não quer ir para o céu, não quer ser arrebatado, não quer vida com Cristo, quer vida com o mundo, quer o tesouro do mundo, não quer a felicidade do mundo, mas não quer a felicidade do céu, não quer o tesouro do céu, quer o tesouro do mundo. Cada vez mais as pessoas estão se matando de trabalhar porque querem o tesouro do mundo. Né? As pessoas se matam de trabalhar porque querem o tesouro do mundo. Às vezes nem aproveitam, né, aquilo que tem. Porque cada vez querem mais, querem mais, querem mais. E tem outros que estão aí se contentando com o que tem. Porque sabe que no céu, o que Deus prometeu para mim e para você, não se compara à mansão mais linda que tem aqui na terra. Não se compara. Louvado seja Ele, porque ele disse o que Ele tem para nós é maior e é melhor. Se a tua casa aí é linda, maravilhosa, Ele tem uma casa maior e melhor do que essa aí que você tem. E tem mais. O que Ele nos prometeu não vai ser destruído. Mas essa casa aí vai ser destruída, não ficará pedra sobre pedra, né? Porque tem que acabar com a iniquidade. Tem que acabar com o pecado. Tem que ter uma vida nova, uma nova vida, uma terra nova, né? Terra prometida. A terra prometida. Então, essa tristeza, gente, que passamos muitas das vezes, é porque nós viveremos a alegria. Nós somos consolados. Eu lembrei agora de Mateus capítulo 5, né? Que diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os pobres, os humildes, porque né? Verão a Deus. Bem-aventurados os corações limpos, porque verão a Deus. Bem-aventurados que são odiados, perseguidos, né? Por causa do nome de Cristo, por causa do nome de Jesus. Você é bem-aventurado. Então viva como bem-aventurado. Viva como bem-aventurado na terra. Porque muitas das vezes você não vive como uma pessoa bem-aventurada. Às vezes você vive como se você fosse amaldiçoada. Coloca no teu coração que você é uma pessoa bem-aventurada. Você pode não ter riqueza, mas você é bem-aventurado. Você pode não ter saúde, mas você é bem-aventurado. Jesus ali naquela cruz, gente, ele estava enfermo. A carne dele estava toda ferida, toda machucada, toda dilacerada. Mas ele era bem-aventurado naquela cruz. Ele era bem-aventurado. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele estava sendo crucificado. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele foi açoitado. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele foi julgado, condenado. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele estava morto. Ele, como filho de Deus, ele ressuscitou e vive a vida eterna. E te deu a vida eterna e me dará a vida eterna. E por causa dele, nós temos a vida eterna. Não a morte eterna. Não fique esperando a morte. Espere a vida eterna, porque